A esperança procede da confiança nas Escrituras e uma vida segundo esses padrões. Você não tem a liberdade dentro do cristianismo de desenvolver o seu próprio caminho, fazer o que você quer. A atitude para com Deus deve ser conforme, no que se refere a relacionamentos corretos e coerentes com o padrão esperado, em função da aliança assumida diante do caráter de Deus. Cada um de nós fizemos uma aliança com Deus. Quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fizemos uma aliança. Casais casados fazem uma aliança, não com o cônjuge, mas uma aliança com Deus. Sábado, se Deus assim o permitir, nós estaremos realizando o matrimônio de Esther e Carlos, e vocês não vão fazer uma aliança comigo, ou uma com um com o outro, e sim com Deus. Este é o grande peso do casamento cristão, em que o primeiro fator é a decisão, e a decisão ela é tomada a partir de um conhecimento. O conhecimento é aquilo que vai dar o respaldo naquilo que você toma as suas decisões por fazer. A transformação do povo de Israel de retidão em amargor era uma inversão total da ordem do que Deus pretendia ao dar-lhes as suas alianças. E quando você descumpre, você age com amargor. Ir à igreja, fazer as coisas do Senhor é algo pesado, amargo, porque você não está conforme o Senhor. O resultado desse amargor é um contraste forte entre aqueles da casa que converteram a justiça em algo errado diante de Deus e o Deus poderoso Criador, que controla as forças da natureza, traz justiça, se necessário, através da destruição daqueles que pervertem a lei. O Senhor, Ele caminha com você até um certo ponto, e depois desse ponto Ele começa a corrigi-lo. A história do povo de Israel mostra isso, e ela não é diferente nos dias de hoje. A palavra de hoje tem como título: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, Amós capítulo 5, verso 9 em diante. Amós, capítulo 5, verso 9 em diante. Assim diz a palavra de Deus: é Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas, que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como vocês dizem, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Palavra do Senhor, amém? Louvamos o Senhor Deus pela tua palavra santa e bendita. Louvamos o Senhor Deus porque a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, separando, Pai querido, os nossos pensamentos, as nossas intenções, segundo, Pai querido, a equidade dos teus julgamentos, Pai. Nos colocamos nesta noite diante do Senhor, pedindo, Pai querido, que o Senhor coloque a santa e bendita semente de mudança e transformação na nossa mente, nos nossos corações, para que nós possamos ajustar
conformar a nossa vida segundo os teus padrões, e não sejamos encontrados em falta no dia do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podeis se assentar, em nome de Jesus. Buscai o bem e não o mal. O mundo está desvairado e ninguém julga nada. Os julgamentos eles são parciais, ou seja, são cheios de dolo, cheios de armações. Mesmo assim, a palavra de Deus fala que nós temos que buscar o bem e não o mal. Eu lembro que lá em Brasília, lá em São Paulo, tinha um pastor que ele lutava jiu-jitsu como o Carlos e o Moisés. E quando acabava o culto, eles afastavam as cadeiras e colocavam aqueles tapetinhos de borracha e eles iam brigar. E eu brincava com ele, falava assim, depois do culto, depois da comunhão, vocês vão brigar com o outro para a glória de Deus. E era claro que era uma piada, era apenas uma brincadeira. Mas essa condição de você estar buscando o bem e não o mal, estar buscando o amor em vez da violência, buscar a pacificação ao invés do conflito, é algo que é uma grande dificuldade dentro do nosso coração, porque a nossa carne ela quer estabelecer os nossos limites, as nossas vontades, e o povo de Israel não era diferente. E novamente Amós ele vem trazendo um enfoque diferente da mesma palavra. Às vezes a tarefa de um bom pastor, ou de um pai, ou de um líder, não é trazer clareza, mas é trazer dúvidas, semear dúvidas nas mentes daqueles que estão sob os seus cuidados. E essa é uma coisa que tem que ser feita com muita sabedoria. Por que eu citei a luta? Porque dentro das lutas marciais, quando você entra num ringue para você lutar, há o cumprimento natural dos lutadores, mas assim que é tocado o ringue ou o juiz dá o comando, a primeira coisa que as pessoas fazem é levantar as mãos. Se levanta as mãos. O Amós, ele vem trabalhando de várias formas, falar com aquele povo, para que eles não levantem as mãos em defesa. Então, quando você coloca uma frase como se fosse em dúvida, ou até questionando a pessoa, você traz a pessoa a pensar. E é exatamente isso que Amós faz. Foi o verdadeiro coração pastoral, por exemplo, que falou, deixa marcado em Amós, e vai lá em Salmo 73, 15. Salmos 73, 15. Diz assim: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. O que ele está falando? Que se ele fosse duro, se ele fosse agressivo, os filhos, as próximas gerações, elas iriam buscar alguma forma de se defender e não iriam aceitar a instrução. Cada estágio da experiência cristã enfrenta os seus próprios problemas, e não é meu dever querer fazer com que você cresça rápido demais. Cada um tem o seu fator e o seu tempo de criação, de crescimento. Eu sempre que conto uma história, eu viro piada em casa, porque sempre já contei essas histórias várias vezes. E aí, tanto Rosângela como Luísa falam, de novo você contou essa história. Eu falei, pois é, mas eu tenho que contar porque ela procede. Então, mais uma vez, eu vou contar a história agora da borboleta. Nunca ouviu? Tá, então, ó, borboleta, entendeu? O meu pastor lá de São Paulo, ou ele viu, ou ele leu, ou alguma coisa assim, porque ele era mestre em pegar ilustrações de livros, e ele trazia essas ilustrações em primeira pessoa como se ele tivesse vivido. E às vezes eu brincava com a Rosane e falava assim, se ele viveu tudo isso, ele viveu já mais de 200 anos, porque é muita história. Mas ele contava, que uma vez ele chegou e viu um casulo daqueles de borboleta. A lagarta já havia se encapsulado, e aí ele percebeu que a borboleta estava se esforçando para sair daquele casulo. E ele pegou um estilete com muito cuidado e cortou
o casulo e aquela borboleta caiu e morreu, porque ela precisa fazer a força necessária para sair. O que eu estou querendo dizer é, não adianta a gente querer forçar um crescimento. Por isso que a igreja, ela é um local em que você semeia a mesma semente várias vezes, de várias formas, para que então as pessoas elas possam absorver. Eu não posso trazer uma experiência, muitas vezes, que é de um crente maduro, que passou por alguma situação, para você, porque você não vai conseguir entender. Por outro lado, em cada estágio de experiência, nós podemos muito facilmente nos perder nas suposições de irmãos e irmãs mais instruídos, porque a gente quer crescer, mas a gente não consegue alcançar aquele patamar. A gente tem que entender que cada um tem uma velocidade. Às vezes você pode olhar e falar assim, poxa, eu estou andando numa velocidade tão mais lenta, eu queria crescer tão mais rápido. Mas eu de fora, ou as pessoas de fora, muitas vezes olham para você e falam assim, como ele está crescendo? E esse pastor meu também falava da experiência de você olhar para um avião. Voltei agora de Manaus, muito triste, porque as primeiras vezes que eu fui, os rios eles estavam cheios, e eu agora só areia. É uma coisa triste demais. O avião voar 5, 10 minutos em cima de areia, parecia um deserto. Triste aquilo, mas a ilustração que eu quero trazer é, eu estava naquele avião, e aquele avião devia estar por volta de 700 km por hora, e quando você olha para o avião, parece que ele está parado, mas ele está muito rápido. Então você tem que entender que apesar de você achar que você está crescendo muito lento, ou que você gostaria de ser mais crescido em Cristo, o processo, ele é um processo realmente, e você está crescendo mais do que a maioria. O ataque direto apenas estimula o orgulho e levanta barreiras para os mais fortes. Então o que faz o pastor? Ele cuidadosamente semeia dúvidas de um modo ou de outro, e a tendência do seu ministério é levar a mente a perguntar, será que foi assim? Será que esse é o caminho certo? Será que o que ele falou é algo correto? Eu nunca trago para você necessariamente um ensino que ele é assertivo, em que você tem que seguir aquilo, mas é algo que você, com muita tranquilidade, você pode absorver isso e você pode aplicar na sua vida. Alguns aplicam de uma maneira, outros aplicam de outra. É numa tarefa dessas que nós vamos trabalhar o capítulo 5, versos 14 e 15. Ele está investigando uma posição fortalecida, ele não desfere golpes repetidos, ele procura inserir um talvez na esperança de que esse talvez se torne um será que é possível? Porque se você traz uma tarefa dura demais, isso vale para os pais. Se você traz uma tarefa dura demais, difícil demais para os filhos, eles desanimam. Mas se você mostra como um líder uma possibilidade de você avançar um pouco que seja, a pessoa ela se sente motivada porque ela mesma vê a sua evolução. Amós capítulo 5, versos 14 e 15. Depois dessa breve introdução, você vai perceber Amós colocando uma dúvida no coração daqueles homens, que a gente já falou, homens e mulheres que viviam debaixo do reinado de Jeroboão II, um rei poderoso nas batalhas, um tempo de Israel em que eles estavam muito bem financeiramente, haviam muitos recursos, havia água, eles tinham paz por todos os lados, mas que Amós vem trazendo uma situação de conflito num futuro. Amós capítulo 5, 14 e 15, ouça com bastante cuidado as dúvidas que ele começa a colocar neste povo. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Primeiro ele está trazendo aquelas pessoas a pensar, será que eu estou vivendo e buscando o bem? Ou eu estou buscando o mal? Será que hoje eu estou vivendo, mas eu vou viver bem daqui a pouco? E assim, o Senhor dos exércitos estará convosco, vírgula, como dizeis. Vocês não estão dizendo que Deus é com vocês? Será que sai mesmo? Porque se você está vivendo segundo o mal, Deus não está com vocês.
Aquela utopia que nós temos dentro do cristianismo de que a prosperidade procede só de Deus, é uma utopia. Da mesma maneira que a gente tem mostrado para vocês que a destruição, ela não vem só do diabo, mas ela vem de Deus também. Você pode olhar, por exemplo, o texto de Êxodo, em que Deus ele traz toda aquela destruição sobre o povo egípcio, e não é o diabo que está agindo ali. Não é o diabo que mata os primogênitos, e nem causa nenhuma daquelas pragas. Aborrecei o mal e amai o bem. E estabelecei na porta o juízo. Nós já falamos que toda a justiça daquele povo, ele era construída nas portas de Jerusalém. Ali eram definidas as normas, eram feitos os julgamentos. E ele fala, talvez, se você buscar o bem, se você buscar viver corretamente, talvez o Senhor, diante do seu modo de agir, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de Judá. Talvez ele não venha com esse juízo que eu estou proclamando em Amós 1, Amós 2, Amós 3, Amós 4 e Amós 5 até o verso 13. Talvez. Os versículos 14 e 15 são compostos de ordenanças. Orações condicionais. Se você fizer isso, acontece aquilo. E relações entre o bem e o mal. A exortação está diretamente associada aos temas que nós já trabalhamos em Amós capítulo 5, versos 4, 5 e 6. E ele declara imperativamente, ordenando, buscai o bem e não o mal. Essas diferenças significativas, elas são diferenças em relação ao que foi falado na semana passada, em que aquelas pessoas apenas buscavam fazer o mal. Ele está mostrando que há uma forma de agir, uma alternativa diferente. As implicações, as consequências de se buscar a Deus estão relacionadas ao comportamento moral que nós vimos lá nos versos anteriores, em que ele falava, eu não estou exortando vocês a serem pessoas adoradoras no templo, mas que no mínimo, primeiramente, vocês olhem para o próximo com amor. Vocês olhem para o próximo como alguém que precisa comer. Vocês olhem para o próximo como alguém que precisa pagar a luz, que gostaria também de estar no ar-condicionado ou no ventilador. Olhe para o próximo. E ele fala que a condição de você declarar apenas não vale nada. Tiago capítulo 2, ele fala, mostra a fé que você diz que você tem, sem obras, só do blá blá blá. Que eu vou mostrar para vocês, eu, Tiago, vou mostrar para vocês que eu mostro que eu tenho fé através das minhas obras, que é aquilo que nós temos falado. Nós temos lá a nossa lista de missionários que eu tenho postado repetidamente. E as pessoas, conforme vão abençoando, eu vou colocando, para que, quem sabe, você se compadeça. Porque para mim você não precisa dar desculpa nenhuma. Porque se precisar, Deus tem me abençoado e eu vou completar a lista para abençoar o missionário. Ou a nossa igreja vai completar. Mas você tem a oportunidade de aplicar Tiago 2 na sua vida. Você tem a oportunidade de aplicar Tiago 2 na sua vida em trazendo alimento e colocando na caixinha ou trazendo uma roupa. Para que as pessoas elas possam se vestir, elas possam ser alimentadas, sendo cuidadas. Quando você abre mão disso em prol de qualquer coisa, você está sendo alguém como a pessoa que Tiago confrontou. Ou como Amós falou com aquelas pessoas, seja uma pessoa que faça e não uma pessoa que apenas fala. Esses elementos oferecem esperança apenas àqueles que aceitam o desafio. Você pode continuar aí na berlinda, você pode continuar aí dando as suas desculpas e não participar de nada. Ou você pode ajudar. Porque eu duvido diante de Deus, que você não tem uma moeda de 10 centavos para você colocar como oferta. Eu duvido. Porque nós não estamos falando de valores. Quando Jesus estava diante das pessoas na porta do templo, ele exaltou aquela viúva que colocou moedinhas e não as pessoas que colocaram altos valores. O que Deus está tentando com você é exercitar a tua fé em relação a isso, mas você continua com o seu coração duro.
Da maneira semelhante a Amós capítulo 5, versos de 4 a 6, Amós cita uma promessa tradicional: Deus, o Deus dos exércitos, estará convosco. Seja fiel a Ele. Ame ao próximo, não só de palavras. Amós diz: e Deus será convosco. Essa frase sobre certeza da salvação é oriunda das tradições de guerra citadas no templo. Oráculos de salvação proferidos pelos profetas durante o culto no templo. As pessoas saíam para as batalhas e os sacerdotes oravam e falavam: Deus é convosco. Quando Davi enfrenta Golias, ele fala: eu não vou com você com espada, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Um rapaz talvez do porte físico do Pedro, enfrentando um guerreiro de quase 3 metros de altura, com 6 dedos nas mãos, 6 dedos em cada pé. A espada dele era como se fosse uma espada de tecelão, devia ter 2 metros, pesando 10, 20, 30 quilos, e aquele menino vai lá e mata. Os clamores de exortação do Senhor, que Ele está conosco, é feito o tempo todo. Está fazendo com Israel, está fazendo com você também. Muitos consideravam essas promessas de vida, da presença de Deus e de sua proteção, como concessões eternas do favor divino, em que eu não preciso fazer nada. Afinal de contas, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e eu não preciso fazer mais nada. Helena, sente que na hora da palavra, não é hora de fazer mais nada. Senta do lado da vovó e assista a palavra, tá? As pessoas acham que elas não precisam fazer absolutamente nada, e elas precisam. Trabalhamos o conceito da santidade pela manhã exatamente sobre isso. A busca da santidade cabe a mim e cabe a você. O propósito de Amós não é negar a validade de todas as esperanças de Deus, não é dizer para você que você não precisa confiar, você não pode confiar, mas o propósito de Amós é falar assim: avance, cresça, busque algo mais. Não fique apenas nesta condição, nesse nível cristão que você tem hoje. Você pode crescer mais do que você já é. Você pode alcançar uma estatura diante de Deus mais do que você é. O sucesso militar de Jeroboão II traz uma condição que é um contraste com as palavras de Amós. Talvez seja com você. Talvez você ouça isso e fale: mas eu estou tão bem. As minhas finanças, elas estão alinhadas. Eu vejo o meu crescimento financeiro, profissional. Tenho paz na minha casa. Essa palavra do pastor Paulo não é para mim. Engano seu. Lá em São Paulo tinha um programa de jornal que ele falava assim: em 30 segundos, eu acho que era isso, em 30 segundos tudo pode mudar. Tudo pode mudar, assim ó, pá. Você está bem, você fica mal. Você está saudável, você fica doente. Você tem dinheiro, há algum revés. As coisas elas mudam e mudam rapidamente. A ênfase do profeta recai sobre a possibilidade da presença de Deus se forem feitas as devidas mudanças. A busca de uma vida de bondade e justiça e um comprometimento com esses valores é o oposto da vida que gira em torno da perversidade e apenas da satisfação do nosso próprio eu. E a palavra para você é: pare de olhar só para você. Pare de olhar somente para a sua casa. Pare de olhar somente para o seu eu. Agir desta maneira é um agir perverso. Você sim tem que manter a sua casa em ordem, mas o seu olhar, ele tem que ser além disso. Nosso olhar em Cristo, ele não pode ficar apenas nas nossas necessidades. Ele tem que alcançar as outras vidas. A busca de uma vida de bondade e justiça e um comprometimento com esses valores é o oposto da vida que gira em torno da perversidade e da satisfação do eu. O resultado de uma direção correta no viver leva à esperança de vida e não de morte. Não estou falando de morte física, estou falando de morte espiritual. Você pode morrer espiritualmente e continuar andando como um zumbi por aí, como a grande maioria dos cristãos vive. Não estou falando dos ímpios, dos cristãos.
vivem como se fossem mortos. O livro de Ezequiel fala da ressurreição daqueles ossos secos. Pessoas que se achavam adoradoras de Deus, mas que Deus olhava e falava que eles eram ossos sequíssimos. Profeta, profetiza a respeito. Profetiza a respeito. Será que eles vão viver? E ele olha e fala, tu sabes. A ênfase do profeta recai também sobre a possibilidade da presença de Deus, se forem feitas as devidas mudanças. Se você quer uma vida aos pés do Senhor, você vai ter que trabalhar. Se você quer um bom emprego, estude, se dedique. Se você quer ser um bom cristão, se esforce, se dedique, busque a leitura, busque a oração, busque ser presente nos cultos públicos, que são só 2, mais a reunião de oração. É assim que você vai crescer. Não adianta você querer continuar fazendo o mesmo e ter reações ou soluções diferentes, porque você não vai ter. O futuro, porém, nunca é conhecido e nem previsível aos seres humanos. Uma vez que Deus tem a liberdade de lidar com as pessoas de acordo com o seu plano eterno e a sua sabedoria divina, você nunca vai saber como vai ser o dia de amanhã, a não ser que Deus está no controle de todas as coisas. Apesar disso, dentro dos limites da liberdade que nós temos, a justiça, a palavra, a busca da retidão deve ser a nossa bússola. Mesmo que você não ouça uma voz audível de Deus, você tem a palavra de Deus para ser a sua bússola e aquela que te dá o teu norte. Não busque o teu norte através de homens que são filósofos ou homens que têm pensamentos diferentes, humanistas, mas busque a direção em primeira e última instância na palavra de Deus. É lá que você vai resolver todos os seus problemas. Fazei o bem, talvez Deus pode dar da sua graça. Os imperativos são chamados para as mudanças morais, usando o ódio e o amor como opostos. Não tem como você ter uma boca que profere bênção e maldição. Uma água não pode ser doce e amargosa. Ou ela é uma coisa, ou ela é outra coisa. E você está num ponto da sua vida que você tem que decidir. Eu sou uma pessoa que profere água doce, ou da minha boca sai água amarga. A renúncia de todos os desejos e tendências ao envolvimento com o mal é o padrão elevado que foi determinado por Deus e não é menos que isso. Não dá para você viver meio cristianismo. Não é que nem no jogo de vôlei, de futebol, o fulano é café com leite. Tanto faz aqui ou lá. O cara está em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Para Amós, a adoração apropriada no templo, ela tem que ser idêntica à vida da pessoa no dia a dia. Não adianta você estar aqui falando que o céu vai se abrir e quando a porta se abre você vai embora, você é um cara ímpio, uma pessoa ímpia, uma pessoa que tem a maledicência na boca, que fala mal de outros irmãos e irmãs. Nós temos que ter uma boca doce ou uma boca amarga. Para nós, a adoração apropriada deve ser idêntica, dentro e fora do templo. Amar o bem e odiar o mal fazem parte do amor a Deus de todo o coração. Quando você ama Deus, você odeia o mal. Você repudia o mal. Está diante de uma pessoa que fala palavrão. Eu estava lá voltando, parei lá, esperando lá o avião para voltar para Brasília. E aí passou um rapaz, falou 2 vezes um palavrão, em voz alta. Aquilo parecia que era um prato podre, fedorento. E ele achava que estava abafando, falando aquele palavrão no meio de homens, de mulheres, de crianças, de senhoras. Como é o seu falar, como é o seu agir, como é o seu pensar. A identificação específica de amar a Deus coincide com a especificação de amar o bem de formas concretas. Devoção e moralidade não são alternativas que podem ser aceitas ou rejeitadas. Ser devoto a Deus não é algo que você pode escolher
Não é um self-service, que você escolhe o que você quer. Hoje eu não quero. Eu estava lá na mesa, e aí hoje, graciosamente, a minha filha fez um almoço top, entendeu? Almoçamos, nos deliciamos lá com a carne, com a comida que ela fez. E aí tinha uma saladinha lá de alface, e a minha esposa falou assim, você não vai comer salada? Porque se você não for comer, nós vamos jogar fora. Já temperou, ela vai ficar cozida, vai ficar ruim. E ela falou assim, não estou com vontade. Devoção e obediência não é como a alface, em que você pode escolher ao seu bel prazer. É posto e você tem que comer, e você tem que viver. O profeta Jeremias, certa feita, recebe o livro do Senhor, e ele fala, come esse livro, se alimenta disso, porque quando você se alimenta de algo, você fala aquilo que você se alimentou. Apesar das consequências incertas, a necessidade de mudanças é urgente na minha vida, na sua vida. Nós temos que ter essa mudança urgentemente. Não dá para você continuar se preocupando com o urgente e deixar o mais importante para depois. As pessoas vão morrer à sua volta. Os bens vão ser eliminados, vão ser ceifados, vão acabar, vão quebrar, e as vidas elas vão perecer. E você não vai mais poder voltar atrás. E não adianta você chorar na beira do caixão, porque aquele tempo já se foi. Eu, como faço muitos velórios, eu vejo muito isso. Pessoas arrependidas. No velório da nossa irmã Ione, que foi uma das fundadoras da nossa igreja, me deram a oportunidade de falar lá, eu consegui falar rapidinho. E eu comecei a trazer uma pequena exortação em relação a exatamente isso. E aí depois uma pessoa pegou a palavra e quis desfazer aquilo que eu estava falando. Não, mas a correria do dia a dia, ela às vezes nos confunde. A correria do dia a dia, não tem isso. Quando as pessoas elas se afastam, quando as pessoas elas falecem, não há mais nada a ser feito. Quando você morrer, não vai ter mais nada a ser feito. Não vai adiantar a gente acender uma vela para você. Não vai adiantar a gente fazer uma oração forte para você, porque já se foi. A pessoa não vai estar mais ali, vai estar apenas o seu corpo. A graça de Deus, infelizmente, não está reservada a toda a nação, mas apenas ao remanescente. Aquele remanescente não é o remanescente do juízo, mas é o remanescente das pessoas que não seriam destruídas. Amós está trazendo um recado específico. A remanescência ali não é remanescentes do povo de Ezequiel, que fala do juízo, do fim dos tempos. Ele está falando sobre a vida aqui na terra. Como que você quer ter sua vida aqui na terra? Uma vida de bênção? Você quer que as pessoas olhem para você e queiram copiar você? Ou você vai ser um motivo de opróbrio ou de menear de ombros, que a palavra de Deus fala assim, ixi, falava tanto de Deus e já era. Em Amós, o remanescente não se baseia em alguma promessa da antiguidade, mas é uma questão que depende da ação humana e, claro, da graça de Deus. Amós está apresentando características do conceito remanescente, e aquilo não vai incluir todo o povo. A bênção de Deus não é sobre todas as pessoas. Algumas pessoas, em especial da nossa igreja, da nossa família, vão optar por seguir caminhos que não são abençoados, e eles vão padecer. Vamos estender as mãos e ajudar? Sim. Vamos cuidar? Vamos. Mas a dor daquelas pessoas, a dor talvez de você, vai ser sentida apenas por você. Lágrimas vão ser derramadas, mas as lágrimas elas são suas. Palavras de conforto elas podem ser proferidas, mas são apenas palavras de conforto. Desse modo, se mostra nesse texto um novo conceito para remanescentes. Não se trata apenas de um grupo de pessoas que sobrarão depois da destruição de Israel. Uma ideia que transmite muito mais desespero do que esperança. O profeta está oferecendo, eu estou oferecendo para você, a esperança de um futuro próximo. Uma explicação para a base sobre essa esperança e, consequentemente, uma opção para o teu futuro. Se você decidir mudar,
você vai ser abençoado aqui na terra. Você vai ver a condição das vides sendo plantadas e você podendo desfrutar delas. Mas, se você continuar com o seu coração endurecido, o juízo de Deus ele vai ser sobre a sua vida. Pior que isso, se Deus não for com você, como em Romanos, ele vai entregar você aos seus próprios corações e aos seus próprios desejos. E nessa situação, não tem esperança nenhuma. Se apoie na palavra do profeta, mude, transforme o seu caminho, busque de Deus naquilo que você precisa mudar, para que você seja encontrado como um filho amado, em quem o Senhor tem prazer no dia do juízo. E que aqui na terra, você seja encontrado e visto como uma pessoa agraciada por Deus. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos pela tua graça e pelo teu amor e pelo teu cuidado. Converte-nos, convence-nos, faz com que essa palavra, Pai, do profeta Amós, adentre aos nossos corações. Se multiplique, Pai. Tome conta, Pai, de todo o nosso coração e de todo o nosso ser. Que nós possamos, Pai querido, ser mudados e transformados no tempo do Senhor, na medida do Senhor, mas tudo para a tua glória, honra e louvor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.